Vamos lá agora aprofundar um pouquinho mais, né, sobre o arquétipo da Lua. Aproveitando que a gente está vivendo uma temporada canceriana e que a Lua fica em destaque, tanto a Lua do nosso mapa astral quanto a Lua do céu, né? Porque a Lua é o regente desse signo de Câncer. Essa é uma aula que eu estou aproveitando a apresentação, né, da jornada lunar que eu fiz em 2022. Em 2022. Dei uma leve atualizada aqui, mas tenho a aula gravada daquela época, mas como depois disso, né, aprofundei mais em algumas questões, principalmente aí no olhar sistêmico, e acho que vai ser interessante regravá-la, por isso estou aproveitando esse momento, que o Papa Astral, Energias de Câncer, vai sair para enviar para as pessoas que vão participar e também para deixar essa aula disponível, né? Essa aula eu vou deixar pública para quem tiver interesse em saber mais sobre a Lua, né? Entender mais sobre esses mistérios desse astro, né? Que é tão maravilhoso, que mexe tanto com o nosso imaginário. A Lua na astrologia. Quando a gente pensa, né, na Lua, a primeira coisa que a gente associa é em relação às nossas emoções, né? Então, quando vou conversar com alguém que faz alguma pergunta sobre a Lua ou que traz ali alguma referência sobre a própria Lua, normalmente, né, essa pessoa associa as temáticas de como lida com as próprias emoções, ou então conforme a Lua vai mudando no céu, né? Até quando a gente vai fazer astral do céu, trazer informações, a gente também acaba, né, trazendo essa referência, porque é algo que a gente percebe mais facilmente, né? Então a Lua tá se movimentando lá no céu, a gente percebe, então quando ela passa em tal signo, eu me sinto de tal maneira, né? Ou quando a gente vai fazer a leitura do mapa natal, né? Então, a pessoa que tem signo de fogo, ela reage de tal forma, né? Uma pessoa, signos de água, tende a ser mais sensível, né? Pessoas com Lua em signos de ar, tendem a racionalizar as emoções. Então, a gente vai sempre trazendo ali um paralelo sobre essa temática, né, das emoções. Bom, outra temática que também é muito forte, né, em relação aos movimentos da Lua no céu, principalmente, né, em relação às fases, é a questão, né, da influência sobre as águas. A gente sabe que, porque é visível, né, então, quando é lua nova, quando é lua cheia, que tem um impacto maior, né, sobre a maré. E conforme a gente foi aprofundando, descobriram, né, que o nosso planeta é 70% água e que o nosso corpo físico também. Dizem que, na realidade, o nosso cérebro ele chega a 90%, né, de água, mas o corpo, de um modo em geral, 70%. Então, se a gente vê o impacto da Lua mexendo as marés, imagina também, né, qual que é o impacto que os movimentos da Lua no céu, né, de acordo com as fases dela, também gera aí no nosso corpo, no nosso organismo. Bom, quando a gente começa a aprofundar um pouquinho sobre a Lua, a gente começa a trazer, né, esse olhar do arquétipo da Lua dentro da astrologia, que ela vai além das emoções que a gente já viu, que ela está além, né, das temáticas de influenciar o nosso corpo físico, a nossa menstruação, que é a água, né, a questão da gravidez, né, dos nascimentos. A gente começa a perceber e descobrir que ela também tem um grande impacto em relação, né, às nossas memórias. Gosto sempre de trazer o exemplo, né, que em Frozen a gente descobriu que a água guarda memória. Lógico que isso é algo que já é sabido há muito tempo, né? Muitas pessoas já podiam ter esse conhecimento, mas foi ali um ápice para popularizar, né, essa temática, que a água realmente registra, né? Tem um experimento de um fotógrafo japonês que mostra também, né, as moléculas de água de acordo com aquilo que é dito próximo à água, né? Ele coloca lá no recipiente água e aí uma palavra, né, positiva e uma palavra negativa, e aí depois de um tempo ele fez o registro
e dá pra gente perceber realmente, né, a mudança que tem nessas moléculas. Lembrando que a gente é 70% água. Imagina o que não acontece em nós, né? Nesse nosso campo áurico, nas nossas emoções, no nosso inconsciente, de acordo com aquilo que a gente escuta durante, né, a nossa história de vida, a construção do nosso ser, né, nessa existência. Bom, a mãe também é uma das representações da lua. No caso, a forma como a gente enxerga a nossa mãe, né? Porque se a gente pegar numa família com 5 filhos, cada filho vai ter a lua em um signo, num posicionamento dentro do mapa. Por quê? Porque a mãe ela é única para cada criança, né? A criança nasce em um determinado momento de vida daquela mulher, aquela mulher pode estar mais ou menos disponível, aquela mulher pode estar numa fase, né, mais madura ou mais infantilizada, e aí isso vai afetar na forma como ela vai maternar essa criança e como essa criança vai perceber, receber a influência, né, dessa mulher também na própria vida. E claro que também cada ser é único, né? Então as próprias situações que essa criança enfrenta durante a vida também vai fazer ela estar mais aberta para receber esse amor ou não, né? Então, essa questão da disponibilidade da mãe, de certa maneira, acaba também sendo a própria disponibilidade do filho ali, né? De ter essa coragem, esse ir, tomar essa energia, esse amor da mãe. A lua também representa a nossa infância. Bebês são lunares, né? Quando o bebê está dentro do ventre da mãe, ele é totalmente lunar, porque ele só recebe. Ele recebe o alimento, ele recebe as emoções, né? Ele vai compartilhando. A mãe compartilha com ele aquilo que ela tá sentindo e o bebê vai só recebendo, né? E aí, dizem que até pelo menos os 2 anos ele acaba sendo muito lunar, porque continua nessa dependência de que alguém cuide, alimente, né? Está relacionada à nossa ancestralidade, ao nosso sistema familiar, né? Essas memórias registradas desse sistema. Relacionada ao passado, né? Até as memórias, questões do passado. Algumas pessoas podem ter até uma tendência mais a um certo apego às questões do passado, dependendo, né, do posicionamento da lua no mapa. E fala sobre segurança emocional, né? Então, onde a gente tem a lua no nosso mapa astral, também vai registrar ali um setor onde a gente vai precisar mais dessa segurança emocional, que a gente vai buscar essa segurança emocional de alguma maneira. Bom, quando a gente começa a falar da lua de uma forma mais abrangente, né? A gente vai ver que a gente tem aspectos que são mais positivos e a gente vai ver que a gente tem aspectos que podem ser considerados mais desafiantes, né? Aqui eu coloquei alguns aspectos para a gente entender mais sobre a lua, né? Porque senão a gente fica muito só, a lua é a mãe, são as nossas emoções, é o passado, né? E que mais, né? A lua está relacionada ao nosso feminino, ao nosso potencial de acolhimento, de acolher as nossas próprias questões e de acolher as pessoas, né? Dessa doação também, desse afeto. Está relacionado ao nosso potencial de nutrição, de nutrir a nós mesmos, de buscar formas de nos nutrirmos e de nutrirmos as pessoas com as quais nos relacionamos, né? Os bebês, o nascimento, a maternidade, que a gente já comentou. A lua fala sobre um ponto de doçura, né? Então, pessoas muito lunares são pessoas mais doces, né? Pessoas que estão aí também conectadas de forma positiva com essa lua, né? Que integraram bem essa força, tem aí uma possibilidade mesmo de serem pessoas mais amorosas, afetuosas. Fala sobre a fluidez, né? Tá relacionado ao arquétipo não, ao elemento água, né? Então essa fluidez, essa leveza, né? Uma conexão com a abundância, a receptividade, porque a lua recebe a luz do sol, então quanto mais a gente se conecta com a nossa lua, mais disponíveis ficamos para receber aquilo que há disponível para nós. Também é uma conexão com a nossa intuição. Quanto mais a gente se conecta aos nossos aspectos femininos,
né, mais a gente abre o nosso campo para intuir, né, para simplesmente, a gente simplesmente sabe, é como se fosse o nosso inconsciente mesmo, falando com a gente, né, os nossos guias e mentores internos, né, nos dizendo que caminho seguir, em quem confiar, o que é legal, o que não é, vem, né, esses insights, essas mensagens de alguma maneira. A Lua também está relacionada ao nosso potencial de imaginação, né, da gente trabalhar, né, a nossa imaginação a nosso favor, que pode ser algo também muito positivo para a gente fazer o quê? As nossas manifestações, para a gente fazer as nossas visualizações e se conectar cada vez mais com o potencial de co-criar, né, aquilo que a gente deseja na nossa vida, né? Tem a ver com a nossa psique, né? Então, com as questões que ficam aqui armazenadas no nosso inconsciente, as nossas memórias, tudo isso que nos guia de alguma maneira, né? Se a gente tem um trabalho interno, a gente tem grandes chances de saber utilizar isso de uma melhor maneira possível. A Lua também está conectada à forma como a gente registra a nossa história de vida. Se você pede para alguém contar, né, a história dela, você vai entendendo um pouco mais sobre a Lua, né? Então, pessoas que integraram bem a Lua, né, ou que têm uma Lua, por exemplo, no signo de água, provavelmente vai trazer aí muitos registros, né? Muitas conexões. Pessoas que têm ali uma lua em signos de ar, provavelmente vão trazer fatos relacionados às relações, né? As trocas que elas têm. Signos de terra muito conectados, né? Aquilo que elas conseguiram construir de alguma maneira, né? Aos desafios, aquilo que traz ali um quê mais prático da própria vida. E as pessoas com lua em signos de fogo, provavelmente vão trazer aí muito entusiasmo, né? Vão trazer um viés aí mais enérgico da própria história. Que pode também vir aí, né? Lógico, com alguns desafios, né? Trazendo aí emoções mais intensas. Bom, está relacionado às nossas raízes, à nossa família e ao nosso lar, à nossa casa, né? Então, lógico que numa leitura de mapa a gente também observa outros aspectos que trazem essa conexão, né? Mas a gente vai ver que a casa física que a gente mora, ela tem uma conexão muito forte com a nossa casa interna, né? Então, as questões que existem internamente muitas vezes acabam se manifestando dentro da casa onde a gente reside, para que a gente tenha olhos de ver aquilo que precisa ser visto e integrado, né? Que existe dentro de nós, mas que às vezes precisa ser materializado para que a gente, opa, peraí, deixa eu cuidar disso aqui, né? Deixa eu olhar para essas situações que talvez estejam precisando de um pouquinho mais de atenção e de acolhimento da minha parte. Magia, sensualidade, né? Umas conexões também com a própria questão do feminino, né? Essa sensualidade muito conectada aí com a fase da lua cheia, né? A magia da lua minguante, da gente ir se potencializando nessas fases da mulher também, né? Bom, a gente já falou sobre manifestação, a mudança, a questão dos plantios, né? Tanto no potencial da gente manifestar e co-criar nossa própria existência, quanto também na agricultura, né? Os povos antigos usavam muito o calendário lunar para entender o melhor momento para se plantar, para colher, seja aí também às vezes o período, né? As estações do ano mais adequadas para esses plantios. E é tudo que está relacionado à água, né? E as profissões conectadas também, né? A pesca, os marinheiros, né? Que utilizavam aí muito também esse olhar. Como é que tá a lua no céu? É o melhor momento para a gente navegar ou não? Bom, como eu disse, né? Tem aí esse olhar para as questões que são consideradas mais desafiantes também, né? A lua, ela surge quando? À noite, né? E com ela surgem o que? Os mistérios, as histórias de terror, né? Os vampiros, os lobisomens, tudo isso está registrado aonde? No nosso inconsciente. O inconsciente, ele não é nem bom nem mal, né? Ele só é algo que fica ali escondidinho, não é consciente, né? Então, nesse inconsciente, se a gente está sendo muito regida por ele, muito guiadas, né, por essas questões
que estão ali, as nossas sombras, né? Aquilo que não é visto, isso tende a ser um pouco mais desafiante. A nossa vida, ela acaba sendo, vai pipocando ali, né? Questões externas para que a gente crie, né, o hábito de olhar para dentro, para que a gente ganhe consciência desses possíveis desafios que surgem, né? Muitas pessoas às vezes têm medos que são muito inconscientes, não tem uma justificativa para que aquele medo exista, né? Ou às vezes até tem, vivenciou algum trauma, alguma situação desafiante na infância, né? E aí aquilo fica sendo o guia para as escolhas agora na vida adulta. Mas às vezes são sentimentos adotados, né? De alguém da nossa ancestralidade, às vezes algum ancestral viveu uma história muito desafiante e aquilo ficou tão forte, gravado no campo daquele sistema, que, né, os novos integrantes que vão surgindo se conectam àquele sentimento e de repente a pessoa tem muito medo de dirigir por nenhum motivo. E aí vai olhar, né, às vezes algum antepassado teve realmente um desafio dirigindo, ou tem o quê? Um medo gigantesco do parto. Muitas mulheres têm medo do parto. E aí vai olhar para essa história desse sistema e pode ser que tenha ali alguém que tenha tido um parto muito desafiante, com até às vezes a possibilidade, né, de ter tido alguma perda ali durante, né, esse parto. E aquelas situações vão ficando ali registradas nesse inconsciente, nesse campo familiar. Além disso, a gente também tem o nosso inconsciente coletivo. Então, às vezes, não é nem dentro do nosso sistema, mas tudo aquilo que as mulheres, de alguma maneira, já viveram, né, de situações traumáticas, podem ficar ali armazenadas. E aí, de repente, a gente se conecta com aquilo de alguma maneira e não entende muito bem por quê, né? Bom, também a Lua pode ter aí uma conexão muito forte com as nossas vidas passadas, aquilo que ficou registrado nesse inconsciente muito profundo, né? Mas isso é para quem tem essa crença, né, de outras vidas. Bom, a Lua está relacionada a tudo que é líquido, então também está relacionada ao nosso sangue. Mesma coisa, o sangue em si não é, né, que seja algo ruim, mas muitas pessoas têm o quê? Um desafio muito grande de olhar para sangue, né? Às vezes passa mal, tem desafios com a menstruação, né? Então, por isso que está aqui nesses aspectos negativos. E o sangue também está ali muito próximo a doenças hereditárias, né? Doenças genéticas, doenças que vêm aí dos nossos ancestrais, que vão sendo passados de gerações em gerações. Temos também as doenças psicossomáticas, né? Questões emocionais que pipocam também aí no físico para que sejam vistas, né? Doenças mentais do sistema nervoso, ansiedade, depressão, né? Também, de um modo em geral, praticamente todas as doenças estão relacionadas com questões lunares, porque praticamente tudo tem uma base emocional, né, por trás. Quando a gente vai entendendo mais a fundo, né, essas questões das próprias emoções que aí estão ali escondidinhas, né? A gente vai percebendo que é possível muitas vezes trazer aí uma mudança e viver de uma forma muito mais saudável, né? Do que convivendo ali às vezes com essas doenças. Bom, a lua cheia era um período que antigamente muitas pessoas acabavam tendo surtos, né? As famosas pessoas que foram consideradas lunáticas, né? Por quê, né? Porque pensa, tá ali aquele bando de emoção mal digerida, bando de medo, né? Questões inconscientes. Aí vem o sol, coloca, projeta luz naquela lua que representa esse nosso inconsciente e de repente essas questões afloram, né? Então é um período que tem esse transbordar, né? Hoje em dia a gente tem uma medicina muito mais avançada, a gente tem muitos terapeutas, psicólogos que acompanham as pessoas e que olham para isso de uma nova maneira, né? A gente mesmo começa a ter um pouco mais de consciência, né? As pessoas à nossa volta também, mas no passado não. Então essas pessoas eram consideradas, né? Doentes, né? Malucas, e muitas vezes acabavam sendo internadas por conta disso. Bom, já falamos sobre questão de vidas passadas, né? Bom, as bruxas e o caldeirão entraram nessa parte só porque
grande parte da nossa sociedade associa a algo negativo, né? Eu acho que deveria estar no positivo, inclusive. Mas coloquei aqui porque a gente sabe que muitas mulheres às vezes negam esse lado, né, mais instintivo, mais intuitivo, com medo de serem consideradas loucas, né, de serem consideradas bruxas modernas, né, de serem mal vistas por conta disso, né? A menstruação a gente já falou na hora do sangue, a questão do parto, né? Desse medo que existe em relação ao parto, os traumas de um modo em geral, né? Todos os possíveis traumas que são gerados. E quando a gente é criança, às vezes pequenas situações viram traumas. Uma sensação de abandono, de rejeição, que fica ali marcada, registrada, né? Nesse inconsciente e que isso vai sendo manifestado em outras situações no decorrer da vida adulta, para que se olhe para isso. A lua está associada à noite, aos sonhos, ao sono, e então aqui no aspecto negativo entra a insônia e os pesadelos, as mensagens que o nosso inconsciente nos enviam, né? Então, se a gente está vivendo uma situação muito conflituosa, muito desafiante, pode vir, né, essas mensagens do inconsciente através de pesadelos. Começamos já falando sobre as questões, né, das histórias de terror que sempre acontecem no período da noite, né? Vocês já viram um filme de terror acontecendo ao meio-dia? Não, né? Sempre no meio de uma floresta à noite, uma casa mais isolada, ou alguém que está ali num porão, né, para trazer essa sensação de medo mesmo, né, de o que é que vai acontecer, aquele mistério mesmo de algo não tá claro, né, algo tá acontecendo ali de forma meio escondida e a gente não sabe, a gente precisa se proteger. Bom, aqui é só um resuminho, né, então, das temáticas que a gente falou até aqui, com duas palavras novas aqui, né? A lua, ela representa a nossa alma. O sol representa o nosso espírito e a lua representa a nossa alma. E nos aspectos, somando tudo que a gente falou, positivo e negativo, porque às vezes o que está no positivo ressoa na nossa vida de forma negativa, às vezes o que está no negativo a gente já está bem trabalhado e ressoa de forma positiva, mas de um modo em geral, se a gente não está bem trabalhada com o nosso passado, com a nossa infância, com a nossa história de vida, com aquilo que a gente recebeu da nossa ancestralidade, grandes chances da gente viver de forma dependentes de algo. Dependente de alguém, né, da nossa família, ou tendo que usar alguma substância, né, química, lista ou ilícita, para a gente conseguir digerir ou fingir que está digerindo, né? Conseguir ocultar ali os desafios que a gente vive. Podem ser dependências emocionais, dependências financeiras. Lembra que também fala de abundância, né? Então, se a gente está com desafios na nossa vida financeira, tem uma questão lunar também para ser vista, né? Não é só, quando a gente fala de mapa astral, a gente vai falar de Vênus também, de casa 2, né? Ou de alguns outros aspectos do mapas. Mas se tem um problema financeiro, tem uma questão lunar ali também para olhar. Às vezes a gente está muito infantilizada, a gente está muito preso ainda à nossa infância. A gente está ali muito querendo só receber, né? E aí, quando a gente olha também na astrologia, a gente vê que Câncer, que é o signo regido pela Lua, ele é oposto a Capricórnio, que é regido por Saturno, que nos chama para o amadurecimento. Então, para a gente lidar com essas dependências, a gente precisa o quê? Amadurecer. A gente precisa romper com esses vínculos que, de alguma maneira, estão distorcidos ou podem estar, né, numa frequência aí de amor cego, né, que nos impede de se apropriar de toda a nossa potência, né, que nos impedem da gente construir, né, os nossos passos, nossos caminhos, estruturar a nossa vida da melhor maneira possível, né. Muitas vezes são questões muito profundas. Não necessariamente a gente vai conseguir romper totalmente, né, com essas dependências, mas a gente consegue ir amenizando ou buscando, né, essa força, essa resiliência para, né, aos poucos, num processo que a gente vai vivendo, diminuir, né, essa questão de dependência.
Outra questão importante também, né? Tanto astrologicamente falando, quanto sistemicamente falando. Tem esse contraponto, né, de Lua e Saturno, pela questão dos signos que eles regem, mas tem também outro ponto muito importante no nosso mapa que nos auxilia a lidar com os desafios lunares, que seria a integração do Sol. Né? Então, quanto mais a gente, se a gente está com muitos desafios lunares, a gente precisa integrar a força solar. A gente precisa tomar Sol, a gente precisa tomar Pai, né? Porque é o Pai que vem para cortar o cordão umbilical, é o Pai que vem para nos levar, dar a mão e nos levar para a vida, né? Então, se a gente está muito grudado na barra da saia da mãe, é porque está faltando pai. E pode estar faltando pai por N motivos, né? Pode ser que realmente tenha existido um abandono, pode ser que tenha muito julgamento, né, em relação à forma como o pai quer atuar na vida. Pode ser que a gente esteja tão querendo salvar a mãe da história de vida dela que a gente nega o nosso próprio pai, porque esse homem pode ter sido cruel para ela, né? Então a gente vai observando que as coisas elas se conversam, né? Tanto no nosso mapa astral, quanto, né, na nossa vida, quanto na constelação familiar. Então, às vezes numa leitura de mapa, a gente não vai resolver, né, a questão, mas a gente vai começando a pontuar. Existe esse desafio aqui, né? Existe essa questão lunar? Como é que está o relacionamento com o Sol? Esse Sol realmente está integrado no mapa dela ou não, né? Na vida dela ou não? E normalmente, quando a gente fica na sombra de um, a gente está na sombra do outro, né? Normalmente, dificilmente a gente tem uma lua super bem integrada e a gente está na abundância, né? Nessa força de cuidar da gente mesmo, de ter essa fluidez, né? Essa amorosidade com a gente, com as pessoas à nossa volta e, né, e tá ali negando o sol, né? Dificilmente. Normalmente, se um tá na sombra, o outro também fica, né? E aí a gente precisa ir trabalhando, trazendo esse olhar astrológico, com aquilo que for mais fácil. Se for mais fácil lidar com integrar esse sol para secar essas águas, né, para auxiliar ali a liberar um pouco, né, dessas questões do passado, maravilhoso, né? Sol é presente, né? É sair ali desse passado, né? Saturno que chama a gente para construir aí também, estruturar o nosso futuro, né? Então vai trabalhando isso e vai dosando, né? Ou, né, se tá as próprias doenças, como depressão, né? Uma das pequenas coisas que pode auxiliar é tomar sol, né? Tomar sol mesmo, sair na rua e tomar vitamina D, né? Ali com os raios solares. Então a gente pode ir observando isso e fazendo pequenas mudanças para trazer aí mudanças extremamente significativas para nossa vida. Bom, aqui é só um resumo final, né, de que não tem como a gente querer fazer aí só essa conexão com as partes bonitinhas da Lua, né? Todos os planetas, todos os signos têm luz e sombra. Se a gente nega que existe essa parte da sombra, dificilmente a gente vai conseguir realmente a potencialidade da luz também, né? Então, e trazendo esse olhar, né, que a gente foi pontuando aí agora no finalzinho sobre as temáticas ancestrais, né? Para a gente viver a potência de uma alma preenchida, antes precisamos olhar para a nossa história de vida, para a nossa infância, para as questões, para as memórias que guardamos dentro de nós, sejam elas nossas ou dos nossos ancestrais, né? Então, integrando, trazendo essa aceitação, né, da história como ela foi. A gente não consegue voltar no passado, né, para mudar aquilo que pode ter sido desafiante, mas a gente pode escolher agora no nosso presente, né, mudar isso, ou acolher a nossa criança, né, ou buscar ali o comprometimento necessário, a nossa autorresponsabilidade para cuidar, né, daquilo que seja necessário. Bom, a lua é o nosso lar, doce lar, né? Reconhecer a nossa identidade instintiva, nos sentir em casa dentro da nossa própria pele. E é isso.